pessoal? Bom, vamos ao nosso segundo módulo. Qual é o perfil do cliente empresarial? Isso você tem que ter na sua cabeça. Você, advogado, que quer trabalhar no meio empresarial, seja de maneira independente, seja fazendo parte de uma equipe, de uma estrutura, seja fazendo parte da nossa equipe, você, advogado, precisa entender como é que é o perfil desse cliente. Se você não entender isso, você está perdido, perdido, tá certo? Bom, o que nós podemos dizer a respeito do perfil do cliente empresarial? Primeiro de tudo, geralmente o empresário é alguém que tem um senso de conquista muito grande. Geralmente, se ele está num nível que ele já te contratou como advogado, ou alguma coisa assim, ele já tem uma história, ele já passou por uma história. E essa história, para ele, ela é muito cara, é uma história que ele gosta de mostrar e gosta de falar. Então, você tem que entender que você está na frente de uma pessoa que realmente ela tem um senso muito grande de merecimento, que ele acha muitas vezes que as pessoas que não tiveram a mesma trajetória que ele, por exemplo, aquele que estudou, aquele que teve mais facilidade na vida, ele é uma pessoa que não tem tanto merecimento quanto ele. Então você não pode levar para o lado pessoal esse tipo de coisa, porque isso começa a dar conflitos. Então, sempre nunca levar para o lado pessoal. É muito comum acontecer desse cliente empresarial ele ter uma autoestima muito baixa também. É muito comum isso acontecer. Principalmente se ele não tem estudo, né? Então quando você chega ali, você se apresenta e aí você tá de terno, bonitinho, tal, 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 e ele tá lá de calça jeans e tênis, chinelo, muitas vezes, apesar de que ele é muito mais bem economicamente que você, mas ele começa a olhar aquilo ali e ele se sente um pouco diminuído. Então, se você for arrogante no que você fala, você não tiver traquejo para falar, você não tiver meios de se comunicar com ele da forma correta, automaticamente ele vai te repelir e não vai querer você. Né? É muito comum isso acontecer. Então, se você procurar aparecer demais, ser muito certinho, ser muito corretinho, você não tiver um linguajar apropriado para falar com ele, você não consegue se conectar com esse tipo de cliente e automaticamente você não consegue a confiança dele. Isso é uma das coisas mais importantes. O cliente empresarial, ele não entende o meio, o rito jurídico, ele não entende o rito contábil, não entende como o mundo funciona de forma tão devagar. Por quê? Porque quando ele quer uma coisa, ele vai lá e faz. Quando ele quer uma TV, ele vai lá e compra e sai com a TV dentro do carro. Não existe mais hoje para, principalmente nesse nosso mundo moderno, tecnológico, esperar. E infelizmente, ou até mesmo felizmente para nós advogados que somos do meio empresarial, a justiça é morosa, a justiça demora, os órgãos demoram, muito tem se avançado, mas demora. Então você, advogado empresarial, precisa fazer esses dois mundos conversarem, mostrar para ele como é difícil, que não é assim da noite para o dia, não é uma vontade. É muito comum acontecer, às vezes, a gente está ali com um processo trabalhista, alguma coisa, e o cliente fala assim, não, vamos lá falar com o juiz lá, que eu já falo e resolvo tudo e fim de papo. Então eles não entendem que tem um rito, tem um processo. É muito comum isso acontecer, então você tem que tomar cuidado. Volto a falar o que eu falei no primeiro módulo. Você não vai sair da sua faculdade, você é um advogado novo, ser contratado por uma Casas Bahia, ou ser contratado por um Pão de Açúcar, aonde já se conhece, já são profissionais e conhecem como as coisas funcionam. Muitas vezes você vai ser contratado por aquele empresário que nem se formalizou ainda, mas já movimenta seus valores elevados ali e tem condições de fazer, de manter o seu advogado para cuidar dos seus problemas. Então tome muito cuidado com isso. O tempo não é o mesmo do mundo jurídico e do mundo empresarial. E você tem que fazer essa ponte e explicar como funciona. Porém, tem um detalhe. Aqui que está a grande sacada. O advogado empresarial que começa de desculpa demais, que começa a achar ponto em tudo, ele é visto como um frouxo. Empresário detesta advogado frouxo. Detesta advogado frouxo. Então você não pode ser frouxo também. Você tem que ser firme, tem que ser correto,
ter o seu entendimento do assunto e mostrar principalmente uma clareza daquilo que você está falando. Se você for, isso aqui é demorado, é porque isso aqui veja bem, não, mas veja bem, faltou esse documento, manda esse documento. Ele não está contratando um servidor público para ser um despachante de documento. Ele está contratando alguém que vai resolver o problema dele. E se você não for esse alguém que vai resolver o problema dele, vai ter outro que vai resolver o problema dele. E não vai ser você. Então, esse é o ponto. Não seja um advogado frouxo. Se você for um advogado frouxo, você está perdido nesse meio. Você não se cria dentro do meio empresarial. Ele quer tudo para ontem e ele detesta fazer acordos. É um outro ponto interessante. O advogado empresarial, ele tem que ser combativo, assim como é um criminalista. Os nossos escritórios, eles atuam no direito empresarial, imobiliário, criminal, tributário, mas nós temos uma veia, um cerne do criminalista muito forte. Então nós temos que ser combativos, nós temos que ir para frente, nós temos que resolver o problema, nós temos que mostrar que nós estamos indo para frente. Caso contrário, não adianta, não funciona. É só perder cliente. Esse tipo de advogado, ele não funciona. O empresário, ele não quer fazer acordo. Chegou uma trabalhista na sua mesa. Se você falar, olha, aqui você não tem esses documentos, nem esse, é melhor a gente fazer um acordo. Pronto, você acabou com o cliente, acabou com a tua carreira, acabou com a tua imagem perante o cliente. Né? Por mais que você saiba que você está certo, a grande questão aqui não é estar certo ou estar errado, a grande questão é o feeling, é a forma de jogar, é a forma de agir. Você tem que mostrar para ele que você é combativo. Quem trabalha para nós sabe que nós não gostamos de fazer acordo também, por mais que às vezes são necessários. Um acordo bem feito tem um momento certo de acontecer. É aquele momento que você já brigou um monte e aí o teu cliente está vendo o risco que corre, porque você está mantendo ele sempre informado, sem alarmismo, sem vender apocalipse para ele, mas você está mostrando aonde que está, de forma séria, o problema. E aí ele chega para você e fala, será que não era questão de fazer um bom acordo? Aí você fala, bom, estamos aqui, ó, tem 20 mil aqui, que é mais ou menos o que a gente acha que você vai ser condenado, vamos tentar. Se é o que você quer, eu não gosto de acordo, já fala assim para ele, mas se é o que você quer, concordo com você que tem que diminuir o custo, porque ele também gosta de diminuir custo. Aí você vai lá e consegue um acordo por 5 mil, por 7 mil, por 8 mil. Para ele esse acordo foi uma vitória. Puxa, eu ia perder 20. Meu advogado foi lá e conseguiu tirar por 7 mil para mim, ainda parcelado ainda. Então tem que ter feeling para negociar com esse tipo de cliente. Detesta advogado frouxo, já falei, né? Não, ele pode gostar também de ostentar o advogado para outras pessoas. Então você, advogado, tem que estar bem trajado, tem que saber falar, tem que saber meter a mão na mesa quando é necessário, tem que saber ser humilde quando é necessário, saber falar a linguagem do seu cliente, saber falar de uma forma que ele entenda, mas ao mesmo tempo o seu cliente pode gostar de ostentar você por conta daquela baixa autoestima que a gente já falou. Ele geralmente gosta muito de correr riscos também, né? O empresário ele adora correr riscos. Se ele puder fazer o que ele puder fazer sem sonegando tudo, ele sonega, e cabe a você ir orientando e mostrando que tem formas legítimas e legais de fazer as coisas e não pagar o absurdo de imposto que ele imagina que teria que pagar. Quando você mostra isso, meu amigo, você está com tudo na mão, certo? O cliente empresarial detesta contadores, ele odeia contador, porque o contador é aquele cara caxias, certinho, que quer fazer tudo direitinho, tudo bonitinho. Eu sei porque eu sou contador também, além de advogado. O cliente ele detesta contador, ele detesta ter que fazer tudo certinho, ele é um rebelde nato, ele quer fazer tudo errado, só que ele também tem medo de ser pego. Então cabe a você, empresário, mostrar como as coisas funcionam, você, advogado, né, mostrar como as coisas funcionam e mostrar para ele que às vezes é bom ele pagar bem para você e você ter a solução para ele, porque tem um último caso que ele detesta, que são despesas extras, mas eles se sentem muito bem quando veem que gastaram bem o seu dinheiro, tá certo? Espero que gastem bem com vocês, gastem muito bem com a gente também, e nos vemos no próximo módulo aí, onde nós vamos falar sobre as áreas de atuação. Forte abraço, até mais.